O ódio é pior do que a paixão de um drogado, que não se vence e nunca se satisfaz. Hoje são 9 de outubro de 2022. Vamos falar sobre a questão, né, da política no Brasil, tá? Envolvendo aí, claro, o nosso assunto, que é a Matrix, a expansão de consciência, a enxergar uma realidade, entender como o universo funciona, entender tudo que está por trás aí, focando aí na prática. O foco é sempre a prática. Então, colhe os olhos aí na tela do seu celular, do seu computador. Agradeço a presença de cada um de vocês. Peço que vocês agradeçam também estarem participando sempre que vocês estiverem participando, estudando sobre algo que vai fazê-los crescer, deve-se agradecer, porque a gratidão é que garante que vocês vão fazer novamente aquilo que se está fazendo, pelo qual vocês estão sendo gratos. Isso é uma forma de se uma forma de se programar a mente. Bom, vamos lá. Essa questão aproveitando, né, esse momento aí de eleições e tudo mais, que é pura Matrix, infelizmente, mas vamos falar aí, já que muitas pessoas falam sobre, é importante entender como funciona, o que acontece, até mesmo para que a pessoa não se perceba aí sugada pela Matrix, que é o que ocorre. Então vamos lá. Retomando, desde o início da humanidade aqui no planeta Terra, sempre houve criações, né, e continua tendo, mas lá no início, já, né, no início e no decorrer, houve algumas criações, né, básicas, assim, pilares, cujo objetivo é sempre dividir o povo, colocar um contra o outro, tá? Sempre com a intenção de quem está acima não ter holofote. Então, quando se coloca um contra o outro, quem está acima não tem holofote. Simples assim. Então, dentre as guerras, por exemplo, religião, várias criações, várias. Dentre elas, essa divisão na política, esquerda, direita. Uma criação total para que haja uma divisão, para que ambas não se unem e consigam aí prosperar. Então, sempre uma combatendo com a outra e sempre permitindo que a vitória de um lado e depois a vitória do outro, ainda que seja uma pseudo-direita, muitas vezes assim, mas sempre permitindo a vitória de um lado e depois a vitória do outro. Isso é clássico. Então, logo de cara, se você tem essa militância de direita, militância de esquerda, sabe que se você tem, você está inserido numa matrix. O ativista quântico não tem essa de direita, de esquerda e direita. Não existe isso. Sai, se você está nessa, sai. Se você está nessa falando, porque é esquerda, porque é direita, não sei o quê, sai dessa. Sai. Tá? Enquanto você estiver falando disso, a Matrix te suga. Tá? Rápido. Um ponto importante que é bom sempre ser falado, é que o que me permitiu enxergar, sair dessa esfera e enxergar, o que me permite se concentrar numa imparcialidade. Não digo que eu sou uma pessoa 100% imparcial em tudo, não, mas essa busca pela imparcialidade, mas a busca assídua pela imparcialidade, eu sinto claramente que o que me impulsiona isso é a ferramenta, a ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Então, temos sempre que dar os créditos aí. Eu sinto claramente, é engraçado que eu vejo pessoas inteligentíssimas, mergulhadas aí nessa matrix, nessa dicotomia falsa, esquerda-direita, perdendo tempo, né? E as pessoas, às vezes, desfazem amizades e tudo mais. Assim,
Uma pena. Então, logo de cara, esse ponto. Agora, vamos trazer para o Brasil, que é o que interessa. Eu vou focar mais no Brasil, ok? Vou focar aqui na questão do Brasil. Desde 1500 que temos o sistema ocorrendo. O sistema ocorrendo no Brasil. O que seria o sistema? Quando se fala, porque o sistema... Tem pessoas que falam, o sistema nem sabe o que seria o sistema, que é uma coisa muito simples. Sistema nada mais é do que um grupo de pessoas poderosas, né, orquestrando como vai funcionar o país. Por exemplo, aqui no Brasil, né, um grupo de pessoas poderosas orquestrando como vai funcionar o Brasil, as leis, tudo. Tudo. Tudo que for de interessante, tudo que interessa ao grupo poderoso, eles determinam. Isso é o sistema. Certo? Bom, desde 1500 esse sistema existe no Brasil. Um ponto muito importante, é que é o seguinte. Esse sistema era mais, assim, poderíamos dizer, mais poderoso do que hoje. Talvez de 2012 para trás, podemos dizer que era mais poderoso. 2012 para cá, vem perdendo força, em razão dessa mudança da frequência do mundo. Né? De 2012 houve uma mudança na frequência do planeta. Então, vem perdendo força. Tá? Mas a cleptocracia, ladrão, governo, ladrão. Cracia, governo. Isso aí vem desde 1500 e vem se perpetuando, e de 2012 para cá vem perdendo força. Quando eu digo 2012, não é em razão de alguma mudança que houve do governo do Brasil, não, tá? 2012 houve uma mudança de frequência do planeta Terra. Se isso impulsionou alguma mudança no governo do Brasil, aí são outros 500. Bom, trazendo aqui para a nossa realidade. Como é que funciona isso aí? Primeiro que um detalhe importante. A escravidão vem se perpetuando em razão disso. Aqui, no Brasil, o mundo, né, no planeta Terra, é o planeta dos negativos. Entende-se que é o planeta dos negativos. O que significa? Significa que a frequência aqui é uma frequência do que diz respeito à questão de caráter, honestidade, bondade, é algo que está abaixo do esperado. Bem abaixo. E que vem mudando desde 2012, certo? Que isso vem mudando, com a seção planetária, etc e tal. Em razão disso, a escravidão vem se perpetuando porque as próprias pessoas também se escravizam. Não só, o motivo não é só esse, mas as próprias pessoas também se escravizam. Além de ter todo um sistema propício para as pessoas serem escravizadas e por aí vai. Agora, um detalhe importante. Essas pessoas poderosas, né, como eu disse, de 2012 para cá vem perdendo força, essas pessoas poderosas geralmente são vistas como pessoas perversas, maldosas, egoístas. Mas tem um detalhe aí. Isso ninguém fala. Essas pessoas, os poderosos, comparado aos demais, são pessoas mais bondosas que os demais. Aqui são os negativos. Tá? As pessoas que figuram nesse grupo de poderosos estão nele porque elas têm um caráter mais trabalhado, mais fortalecido. São pessoas melhores do que os demais. Qualquer pensamento contrário a isso significa crença limitante com o dinheiro, que é o que impera. Então, sempre quando alguém falar para esses poderosos, não sei o quê, porque eles mandam, não estão nem aí pra gente, não sei o quê, leia-se. Pode até, isso é uma verdade, até só que as pessoas, no geral, se estivessem no lugar deles, seriam piores do que eles.
bem piores. Bem piores. Qualquer pensamento contrário a esse significa crença limitante com dinheiro. Ponto. Não digo que são pessoas, as que estão no controle são pessoas maravilhosas, bondosas, não digo isso, tá? Não digo isso, mas se for comparar, são pessoas melhores dos demais. E por isso estão ali entre os, entre aspas, poderosos. É claro, tem as suas exceções, ok? Tem as suas exceções. Toda regra tem a sua exceção. Toda regra tem as suas exceções. Isso que eu falei é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Sempre que você, se porventura você ver um bilionário e tudo mais, e ficar taxando ele como safado e tudo mais, isso significa crença limitante com dinheiro. Ah, mas por quê? Porque ele não é safado? Pode até ser, mas se eu for compará-lo, ele, não digo com você mesmo, mas com as demais pessoas, até mesmo com você, na maioria das vezes, você vai ver que ele está num patamar acima. Tá? Ele é uma pessoa que é melhor, que é mais bondosa, melhor do que os demais. E por isso ele está ali. Voltando. Então, nessa nossa percepção dessa realidade, o que ocorre? Primeiro que esse fenômeno de direita e esquerda é balela, é uma criação. Como funciona essa questão de direita e esquerda? Quando a pessoa ela se diz de direita, o que ela faz? Ela começa a estudar, digo estudar, mas começa a ler notícias, ler livros, documentários, né? Hoje em dia, canal no YouTube, que falam da direita. E se a pessoa é de esquerda, idem, ela vê notícias, acompanha canais no YouTube, lê jornais, etc., tal, de mídias que são de esquerda. E com isso, ela mergulha cada vez mais no campo correlato. Ou da direita é o campo da direita, ou se for da esquerda, o campo da esquerda. Hoje em dia, o que acontece muito não é nem essa visão de direita e esquerda. O que acontece muito é a questão candidato. Quem gosta do Bolsonaro só vê notícias em prol do Bolsonaro, que falam bem do Bolsonaro. E quem gosta do Lula só vê notícias que falam bem do Lula. E por aí vai. E às vezes a pessoa vê uma notícia do outro lado e diz que não, né? Se 90% do que você vê é relacionado, é tendencioso ao que você acredita, você está mergulhado na Matrix. Se você quiser, o ideal é ficar totalmente inerte a isso. Esse é o top, tá? Inerte. Nem de um lado nem de outro, deixa para lá. Esse é o ideal. Agora, já que se você quiser, se você que realmente quer se aprofundar, o que também não é algo assim totalmente pejorativo, desde que você mantenha uma imparcialidade, você deve acompanhar os dois lados. Tá? Aí você vai ser imparcial, aí você vai enxergar realmente a realidade como ela é. Se você tiver dos dois lados. Sempre, sempre dos dois lados. E por que isso? Tem uns detalhes aí. Tem uns detalhes aí. A gente sempre explica essa questão da mente, que tem a parte consciente que a pessoa sabe, eu sei que meu nome é Igor conscientemente. E a parte inconsciente, onde estão as diversas instalações. As instalações que regem a vida da pessoa. Então, quando se tem uma instalação ali no inconsciente muito forte, tá? O que ocorre conscientemente, a pessoa vai sempre interpretar favorável à instalação do inconsciente. Nisso, existem as famosas mensagens subliminares, que veio à tona muito forte aí em 70, 80,
Tem diversos estudos, tem diversos livros que corroboram isso. Tem o livro top se chama Cérebro Emocional. Eu tinha que ter trazido aqui, mas enfim, depois eu tiro uma foto. Mas tem vários livros nesse sentido. Cérebro Emocional é o top. Não está editando mais, para comprar vai ser caro. Para comprar o livro físico é caro. Eu me lembro que eu paguei quase R$ 200 na época. Sei hoje em dia quanto que ele vai estar. Mensagens subliminares nada mais é do que colocar uma informação na mente de uma pessoa sem que a parte consciente crie barreiras para decidir se aquela informação entra ou não entra. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, olha só, eu quero que você é, se taque aí, do apartamento que você mora, 10º andar, se taque aí. Bom, você logo de cara vai colocar uma barreira. Ah, claro que eu não sou maluco. Não vou me matar, vou me suicidar. Agora, se isso entra na sua mente de forma subliminar, a mente consciente ela não cria barreiras. Simplesmente a informação entra e ela vai se juntar às outras diversas informações que estão lá dentro. Tá? Então, se um número X de informações igual a essa entrar, e se tiver sentimento envolvido, inclusive, uma instalação pode ser formada. Bom, no que diz respeito à questão da política, quando você percebe uma pessoa que vangloria um político, é exatamente porque já tem uma instalação no inconsciente dela de que aquele político ali é o herói, né? E tem toda a jornada do herói, que é um arquétipo que está aí inserido no inconsciente coletivo, que diz que todo ser humano ele tem a necessidade de acreditar em algo. Tem um livro, 48 Leis do Poder, que ele explica mais ou menos isso. Né? Todo ser humano tem a necessidade de acreditar em algo. Inclusive, nesse livro 48 Leis do Poder, ele explica que a lei é assim, nesse livro. Aproveite, mais ou menos assim, aproveite que todo ser humano tem a necessidade de acreditar em algo e crie uma multidão de seguidores, mais ou menos assim. E isso é completamente envolvido com o arquétipo do herói. Né? As pessoas têm a necessidade de acreditar no herói, que em todas as histórias, inclusive em diversos filmes que se assistem, a figura do herói sempre, não é sempre, mas em vários tem. De alguma forma existe alguém ali como herói. Tem o vilão, né? O vilão tem um mocinho, e esse mocinho é como se fosse um herói. Então, o ser humano tem essa necessidade de acreditar um herói. Une-se a isso essa questão da política. E aí, né, o marketing com as mensagens subliminares, que as mensagens subliminares ocorrem em tudo quanto é anúncio hoje em dia, em tudo quanto é comercial hoje em dia, inclusive a forma mais forte que vem ocorrendo é no YouTube. Quando a pessoa não paga o YouTube Premium, sabe quando você está assistindo o vídeo e do nada o vídeo que você está assistindo deixa de enviar a imagem e entra a imagem de um anúncio? Puf! Perigosíssimo isso aí. Isso aí é perigosíssimo. Para criança, então, isso aí é muito perigoso. Né? Porque entra de forma subliminar, é muito rápido, puf, a mente não cria barreiras. Sendo que se você aumentar, botar no volume máximo, lá atrás tem umas vozinhas bem baixinhas, às vezes nem dá para escutar, né? Com diversas propagandas. Bom, esse é o fator subliminar. Então, unindo-se a isso, a pessoa cria uma instalação na mente. É claro que isso é corroborado muitas vezes, né, na maioria das vezes é corroborado com toda a criação que a pessoa teve, né, com tudo aquilo que foi ensinado a ela desde quando ela é criança, se ela sofreu preconceitos, ela tende a ser contra os preconceitos, se ela
né, tem uma tendência do que o pai, se ela tem uma tendência, se ela teve um pai ou uma mãe preconceituosa, vai ter a tendência enorme ela ser preconceituosa de forma inconsciente, sem saber, tá? Sem saber, ela acredita, conscientemente ela não é, mas inconsciente é. O que significa? Ah, vou dar um exemplo de preconceito inconsciente. A pessoa entra no restaurante, self-service, olha a mesa, buffet maravilhoso, barato, mas né, ela capta, o inconsciente capta, né, naquela visão periférica, capta que se ela quiser ficar naquele restaurante, ela vai ter que sentar numa mesa onde tem um casal de negros sentados. E ela conscientemente acredita que a comida está ruim e sai do restaurante porque ela não gostou do restaurante. Mas o restaurante tem comida maravilhosa. Ela não percebe que o motivo foi que ela teria que sentar na mesa de negros. Nunca digo nunca, mas ela não vai tomar decisões conscientemente em razão do preconceito com o negro, preconceito racial. Mas de forma inconsciente, ela vai totalmente tomar decisões com este preconceito. Então ela não chega a ser uma racista, né? De forma consciente, é uma racista inconsciente. E isso ocorre dentro do machismo, dentro do preconceito com os gays, e preconceito com pobres e por aí vai. Bom, então, sempre que existe uma informação, se você tem a preferência aí de Lula ou Bolsonaro, se existe uma informação, né, positiva daquele que você não gosta, se você logo de cara não analisa, se você não reflete sobre, é porque existe essa instalação. Se você é incapaz de falar coisas boas do outro lado, é porque existe essa instalação. Se você acha que um é do bem e o outro é do mal, é porque existe essa instalação. Isso eu garanto a vocês. Garanto. Garanto. Entendendo essa questão, tem mais um ponto. Mais um ponto aí. Uma parcela que não está, assim, digamos, contaminada com esse viés, né, de um político herói, salvador da pátria, que isso não existe, tá? Se ela não está contaminada com isso, e ela vota de acordo com o interesse próprio e não porque ela acha que é o bem do país, ela, por si só, já é uma escrava do sistema, uma escrava da Matrix. Uma escrava. Então, a própria pessoa se escraviza. Quando ela tem essa atitude, ela, naquele exato momento, ela está se escravizando. Se a pessoa ela analisa dois candidatos, não, vou votar nele porque eu acho que para o Brasil ele é o melhor. Então, ela, pelo menos, não está se escravizando. Caso ela não esteja inserida no contexto acima que eu falei, né, que enxerga um lado como um herói. É Deus na Terra e aquele político. Não, Deus do céu e aquele político ele na Terra. Isso é uma autodestruição muito grande. Na realidade, hoje, trazendo para a realidade do Brasil, no que diz respeito aos poderosos, existem algumas famílias que ainda controlam, né, tudo o que vai acontecer aqui no Brasil. Família Marinho, família Civita, família Safra, família aquela do Votorantim, enfim. Existem algumas famílias aí. Algumas que nem figuram aí. Se você olhar Forbes e tudo mais, elas nem estão lá inseridas. Nem estão lá, tá? Inseridas. Sendo que as pessoas, elas se enganam, por exemplo. Por exemplo, família Marinho. A pessoa fala, não vou assistir a Globo. A família Marinho é dona da Globo e dona de diversas outras mídias que a pessoa nem sabe que é da Globo, ela está assistindo ali, é a Globo pura e ela não sabe, está assistindo o Globo. E isso ocorre com as outras. Eu vou trazer uns pontos aqui, para você entender como que a pessoa ela está distante de uma realidade.
dos dois casos, vou pegar caso Lula e Bolsonaro, tá? Lembrando que o certo é se ater a isso, é ficar longe disso. Antes de eu falar dessa situação Lula e Bolsonaro, é bom ser falado, que eu já venho falando já desde o ano passado, que o Lula já ganhou essa eleição, tá? Tá decidido já desde. Tô falando desde o ano passado isso, tá? Quem é da mentoria aqui, quem é da mentoria, que tá desde o ano passado, sabe que eu já venho falando isso aí. Fato. Tá? E assim, as eleições do. E lógico, o segundo turno e tudo mais. Mas Igor, mas por quê? Porque os poderosos assim queriam. E ponto. E ponto. Assim como o Bolsonaro se elegeu, porque eles assim queriam. Não tem essa que o povo não sai dessa. Né? Tomara que um dia isso ocorra, mas isso só vai ocorrer quando ambos se unirem, esquerda e direita se unirem. Que parece até utópico isso, né? Parece até utópico. Mas tem que. Enquanto direita e esquerda não se enxergar da seguinte forma, uma energia, né? Uma energia, uma ponta está à direita, uma ponta à esquerda. Sem essa de positivo e negativo, tá? Uma ponta está à direita, uma ponta está à esquerda. Se ambos, né? Aí uma ponta está à extrema direita e outra ponta à extrema esquerda. Então, ambos têm que percorrer esse caminho e se encontrar ali no centro, tá? E aceitando as diferenças de uma e de outra, entrar no diálogo, entrar num diálogo, tá? Uma aceitando alguns pontos da outra, tudo mais, e aí vindo aí a nascer um líder político que levante essa bandeira de união esquerda e direita, né, em prol de um bem comum, para que uma não fique combatendo a outra e nada se faz, tá? Enquanto não ter um líder político, mas aí tem que ser alguém é, tipo o rapaz, deu branco, o rapaz lá da Índia. Enfim, daqui a pouco vem um líder político, tipo Mandela, pronto, da África. É um líder assim, podemos assim dizer. Gandhi, lembrei, Gandhi. Ou aquele lá que brigava a favor da causa dos negros dos Estados Unidos. Se não tiver um líder assim aqui do Brasil, as coisas vão continuar dessa forma. Assim, tapando o sol com a peneira, por enganação. Então, o Lula tá ganho, já tá certo dele ganhar. Eu venho falando isso, ó. E olha que, olha só. E olha que todo presidente do Brasil se reelegeu. Todos. E eu falei, Bolsonaro não vai se reeleger. O Lula vai entrar, tá? Porque tá decidido isso aí. Já tava na cara. Por que eu tô falando? Como é que você sabe, Igor? Pô, tava na cara. Tem uma notícia do Lehman. Lehman diria que é o 01 ali do Brasil. Ele afirmou: o Brasil terá um novo presidente. Ali eu já sabia que o Brasil teria um novo presidente. Ele afirmou isso. Ele afirmou categoricamente. A cara de pau. O Brasil vai ter um novo presidente. Acabou, ele já deu o recado. Foi lá dos Estados Unidos, uma reunião. Ali eu vi, pô, que o Brasil vai ter um novo presidente. E diversas outras notícias em que esses poderosos queriam e estava na cara que iria mudar. Além de outras questões que não tem por que ficar mencionando aqui. Bom, perceba como as pessoas elas criam véus. Perceba como. Primeiro eu vou falar do Lula. Vamos falar do Lula. Como é que uma pessoa ela diz que o PT não teve corrupção no governo PT? Que o Lula é, não cometeu corrupção. No mínimo, ele sabia de tudo que estava acontecendo, né? No mínimo, certo? Então não se pode falar que ele não foi corrupto. Pode até falar assim, pode até falar dessa forma. Veja bem, o Brasil existe um centrão, né? O centrão
nada mais é do que os políticos, no Brasil, o grupo poderoso que manda no Brasil, eles mandam através do Centrão. Centrão são os políticos bancados pelo grupo poderoso, que tem a maioria ali. A maioria no Senado Federal, a maioria na Câmara, faz parte do Centrão. Então, através do Centrão, né, eles fazem o que eles querem. Então, aí, né, o PT, na época, para aprovar os projetos, o que eles fizeram? O Mensalão, eles compraram os políticos do Centrão para aprovar os projetos. Eu acho isso melhor do que se aliar ao Centrão, né? Mas, do papel, corrupção? Corrupção. Do papel, corrupção. Agora, eu não vejo com maus olhos isso aí, não. O problema é que disso aí, né, isso aí foi só o que a origem. Disso aí, né, saiu uma esculhambação total, né? E a pessoa que não enxerga que teve corrupção ali, ela só pode ser alienada, né? Pode ser alienada. Isso é um fato. Assim como a pessoa que quando eu falo isso, é complicado, porque quando as pessoas criam esse arquétipo do herói, nossa, elas ficam possessas, né? Mas, da mesma forma, do outro lado, tem vídeo do Bolsonaro, tem vídeo dele, assim, que ele falando, fica claro ali um lado preconceituoso que ele tem. E a pessoa enxerga aquilo ali e diz que não vejo preconceito ali não, isso aí é a imprensa que cria. Tem um vídeo, ele falando, o próprio Bolsonaro falando, eu sou homofóbico, ele falando, e a pessoa fala, não, ele não é não, eu até não acho, homofóbico ele não é não, mas ele falando, né, não é que ele seja homofóbico, mas se ele tá falando, porque ele tem um preconceito muito grande com gays, porque o homofóbico é aquele pessoa que, quando vê o gay da rua, quer bater e tudo mais, acredito que ele não seja assim, tá? Mas ele falando, né, entre outras coisas, e a pessoa vai lá e defende, ou seja, em ambos os lados. A verdade está na cara e a pessoa não enxerga. Em ambos os lados. Por quê? Porque a pessoa tem essa instalação no inconsciente, vidrado num e vidrado no outro. Agora, vamos trazer essa figura, essa questão atual para o que a gente estuda. Tá? Tudo está interligado, tá, gente? Vocês têm que entender que tudo está interligado. Antes de eu continuar, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Boa noite, Eu Igor. quero, Igor. Vamos lá. José Carlos, pode fazer. A Rita, ela falou primeiro do que eu. Depois Rita, eu. boa, garoto educado. Rita, vai lá. Oh, tá bom, mas eu ia deixar o José falar. Igor, no caso, as pessoas que não acreditam em nenhum dos dois e que levam para o lado que, por exemplo, dizem todos são ladrões. Essa pessoa está na Matrix ou não? Sim, porque todos são ladrões. Não, tem muito político honesto também. Eu conheço Mas político. no caso dos que estão, né, para ser eleitos, que estão concorrendo. Eu não sei, não conheço, não posso afirmar. Mas como é que a pessoa vai afirmar com exatidão que todos são ladrões? Como é que ela vai Devido afirmar? ao que vê na televisão, devido ao que vê, né, na televisão, nas mídias, né? Acaba sendo Então, da Matrix, né? a mídia é o quê? A mídia é quem. A A Matrix, mídia. De né? quem é a mídia? Dos grupos dos poderosos, né? Dos donos Então, do mundo, isso. como é que ela Igor, vai no afirmar? caso, quem for votar, qual o ideal seria, se não tem, como você falou, a convicção do que seja melhor para o Brasil, votar nulo, né? Não, Que calma. tem Aí que. você tem que assistir o decorrer da live. Agora, de antemão, o voto não vai, pelo menos nessa, e nem nas outras, não vai mudar nada, tá? Não sei das próximas. Votar em um, votar em outra, decisão, não vai mudar em nada, tá? Em tese, porque já está decidido. Agora, vamos supor que não estivesse, tá? Vamos supor que não estivesse. Aí você assiste aí a live, e depois você tira a sua conclusão. Certo? Beleza, Igor. Obrigado. Uhum. Próximo. José, Igor, boa noite. boa noite. Essa eleição, eu resolvi me abster por justamente não cair
do fluxo, nesse furacão da Matrix. Essa minha neutralidade consciente, isso não me torna um escravo? Isso já me coloca longe, digamos assim, de ser controlado por eles de forma fácil, digamos assim? Então, José, existem várias formas de se escravizar. Por essa forma de orientação política, etc., aí você vai estar blindado, não vai ter que ver outras, tá? Estamos falando aqui da questão Uhum. política. Sim, e como meu querido sabe, por eu ser homossexual, a tendência enorme seria votar no Lula. Mas, no caso, eu resolvi me abster dessa eleição, por justamente porque eu quero o que eu puder fazer para escapar da Matrix, eu vou fazer. Seria mais ou menos isso que eu queria te falar. Eu estou no caminho para escapar? Essa é a minha grande pergunta. Então, dentro dessa questão política, o melhor caminho é se abster. Neutralidade. Porque no que a pessoa começa a ver notícias, pegar notícias, ela te suga igual ao Covid. No Covid, eu estava me abstendo totalmente. Quando eu via, começava a parar para assistir uma notícia na televisão ou na internet sobre o Covid, eu sentia aquilo me sugando, sabe? Eu completamente envolvido, preocupado com o Covid e tudo mais. E aí eu novamente cessava, falava, não posso ver notícia nenhuma, tô fora. E não me preocupo, a minha preocupação com o Covid foi praticamente zero, tá? Não tive uma sequela por causa disso, né? Não peguei Covid. Aliás, acabou que Covid, todo mundo pegou, né? Todo mundo, 6 milhões. Só que ela não me afetou em nenhum. Eu não fiz nem exame para dizer que eu peguei Covid, mas todos os seres humanos contraíram o vírus. Todos, todos, todos. Só que na maioria absoluta o vírus não se prolifera, né? E teve pessoas na minha casa, né, que tiveram, eu lidei com elas normalmente, não tive preocupação nenhuma e não peguei. Tive que tomar uma vacina para poder entrar com a minha filha nos lugares, tomei uma dose da mais fraquinha lá e ponto. Tá? Não era nem para ter tomado essa dose, né? Me arrependi profundamente, mas entre minha filha e a dose, a prole em si acaba colocando a prole em primeiro lugar, né? Mas se abster totalmente é a melhor coisa que se faz. Por quê? Porque você não entra naquela frequência. Quando se lê uma notícia, às vezes uma notícia basta para te sintonizar naquela frequência. Aquela frequência deturpante. Aí outros portais podem se abrir para coisas negativas te afetar e por aí vai. Então, o melhor é se abster, tá? Então, esse é o padrão. Mas entender é importante também, porque para a pessoa optar por se abster, ela tem que entender o que ela está fazendo. Se abster por se abster, dificilmente isso vai ocorrer. Certo? Certo. Obrigado. Mais alguém? Eu, Wallace, Fala, Wallace, pode perguntar. boa noite a todos. Boa noite. A minha questão em relação a isso eu tenho alguns princípios e Não, eles foram formados. É pergunta que você vai fazer? Sim, Tá. eles são formados em cima do cristianismo ali no geral. E baseado nisso, eu criei esse entendimento do quê? Que Jesus também ensinou que quando o mal, quando se vê o mal, quando não se faz o bem, automaticamente já está fazendo mal. Eu não estou entrando em pauta de defender um lado nem outro. Só que não seria a prática do mal. É claro que a gente entende, baseado no estudo, essa questão que não existe essa dualidade. Mas como que eu vou fazer? É complicado para mim. Mas, assim, o Lula, ele defende a legalização do aborto. É esse que é a pauta.
independente de todos os lados, ou de esquerda, eu não estou entrando nessa questão da ideologia, estou entrando na questão do que quem acredita no cristianismo, ali nos preceitos ali do cristianismo, é que a gente sabe, estuda a reencarnação e, poxa, não tem muito, tem completamente fora do sentido você apoiar ou deixar de ir contra. Aí entra em várias questões que entram em choque, porque a gente entende que através da lei da atração a gente tem que ir a favor de algo, não contra. Mas esse a favor, igual antes eu não queria votar em ninguém, mas aí eu vejo uma situação dessa, poxa, aquele movimento, não, vamos legalizar o aborto, deixa o povo roubar. É claro que com outras palavras, né? Não é bem assim, mas é isso que é cultuado. Se eu não faço nada, eu não estou automaticamente contribuindo para aquela situação se proliferar. Olha, veja bem, esse caso do aborto aí. É impossível o aborto ser legalizado. Impossível. Aborto, assim, a pessoa tem um filho e ela vai lá e quer legalizar. Isso aí é impossível. Ponto. É igual dizer que o Bolsonaro vai dar golpe. Isso é impossível o aborto ser legalizado. Nem sei, né, se o Lula defende, não sei, mas de antemão eu te afirmo que é impossível o aborto ser legalizado. É só entender como é que se fazem as leis, mas não tem como. Tá? O que pode, de repente, né, ter, né, uma jurisprudência dizendo que no início da gravidez, dependendo do caso, se for prejudicial à saúde da pessoa, sei que lá, pode abortar. São outros 500. Agora, a pessoa tem o filho e vai lá e opta por abortar, impossível. Isso aí é impossível. De antemão. Mas, claramente, isso é algo que independe de presidente, né? O presidente não tem esse poder, não. O presidente não tem o poder de fazer isso, não. Mas, né, você pode usar isso como uma linha para não gostar de uma pessoa, isso aí, né, se realmente o Lula ele é a favor do aborto, não sei se isso é verdade, mas se for, né, você pode usar isso, não, sou contra o aborto, mas será que tudo são questões que seriam colocadas na balança, o lado de lá e o lado de cá, tá? Tem que colocar todas as questões, você não pode formar decisão por causa de um ponto. Mas enfim, mas isso é indiferente. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Igor. Pode perguntar. Relacionado a energias de arquétipos. Vou falar isso agora. Qual que seria o arquétipo que definiria assim Vou falar. Vou entrar nisso aí, é o próximo passo, tá? Então tá, beleza. Valeu. Mais alguém? Mais alguém quer perguntar? Boa noite, Igor. Posso fazer uma observação? Pode. Pode fazer. Vai fazer? Perdão, meu sinal caiu. Tá me escutando? Pode falar. Então, só complementando o que o amigo disse ali, porque eu acho que ele não conseguiu esclarecer a questão dele. Ele perguntou se a gente deixando de Caiu novamente. votar, ou seja, ficando pra maldade, né? Eu acho justamente ao contrário. Tipo, se dois lados estão indo para dois extremos, o certo é a gente buscar o equilíbrio. Então, quando a gente atende um desses lados e busca a nossa própria evolução, a gente automaticamente está contribuindo para o todo. Ou seja, não é questão de escolher um lado ou outro, porque justamente a gente não pode depender de seres desequilibrados. Então, se a gente busca o nosso Tá falhando, amigo. Tá falhando. equilíbrio, Escreve no chat. Escreve, que tá falhando. Tá? O seu microfone tá falando toda hora, aí não tá dando para captar a ideia. Mais alguém quer perguntar alguma coisa?
Então vamos continuar. busca levantar nossa própria bandeira, assim como o autista. Eu acho que vou escrever aqui. Vamos lá. Bom, Oi, Igor, eu queria fazer uma pergunta. espera aí, agora deixa eu continuar, senão não vou conseguir acabar. Vamos lá. Era a respeito do que você mesmo estava falando. Eu queria saber a diferença sobre a pirâmide de Maslow e os degraus que o Hélio fala. Se tem a ver uma coisa, se tem uma coisa a ver com a outra. Mas isso aí vai fugir aqui do nosso assunto. Não, é justamente o que você está falando a respeito das pessoas que sobem de nível e deixam de acreditar em político, em política, deixam de se envolver, saem da Matrix. Isso é um determinado degrau, correto? Sim, 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 com certeza. Mas Só que aí eu queria antes disso saber tem coisas. se esse... Mas antes desse ponto tem o segundo degrau, que é o determinante ali, tá? Que é relacionamento, sexo, dinheiro. Pum, esse aí é o que 99,9 está. 99,9% das pessoas estão. E esse degrau é o degrau do pessoal que está preocupado com a eleição? O quê? O pessoal que está O pessoal que preocupado. está preocupado com a eleição é o segundo degrau? Não, não existe um degrau do pessoal que está preocupado com a eleição. Não existe um degrau específico para esse pessoal. Não existe, mas Entendi. a maioria deles está ali. Os políticos, em sua maioria, estão no terceiro degrau, né? Os políticos, que é o Que é quê? o degrau do poder, né? É o poder. Os políticos estão ali, acima, já superaram essa questão de sexo, relacionamento, eles superaram. Tanto é que se vocês podem ver aí no primeiro turno, numa qualquer eleição, um falando mal do outro, pá, caramba, e no segundo, chega no segundo turno, pro segundo turno, se for bom para um se juntar ao outro para chegar numa finalidade, eles se juntam, se abraçam e beijam, né? Ou seja, é determinação do jogador de futebol americano em busca do poder. Não se preocupa com mais nada, certo? É onde os políticos ali estão. Bom, mas continuando, vamos lá. Um fenômeno que é importante entender aqui, na terceira dimensão, é que ainda, a presença da família é extremamente importante, né, na formação do caráter de uma pessoa. Em países mais evoluídos, não existe essa questão de família. Alguém assistiu o filme Capax? Capax, ele mostra ali de uma maneira bem clara. Alguém assistiu o filme Capax? Nós já passamos aqui o link do filme, é difícil achar esse filme. Se quiserem, eu passo de novo. Um planeta mais evoluído, não existe essa questão de família, né? O ser nasce sem família. E isso é o planeta mais evoluído. Aqui, a questão da família é extremamente importante. Tanto é que basta ver aí o índice de criminalidade, o histórico, né, dos criminosos, ascendência, descendência dele, etc. Tal, vocês vão ver que a maioria deles tiveram ou é órfão de pai e mãe, ou tiveram uma criação conturbada, ou foi vítima de abuso sexual pelo pai e pela mãe. Ou seja, a família é uma família desestruturada. Em sua maioria, claro que não são todos. Então, a família é um ponto importante. Agora, vamos remeter para 150 anos atrás. 150 anos atrás. Época da escravidão. Os negros eram escravos. Alguém sabe aí o que a igreja falava dos negros? Alguém sabe? O que a igreja falava dos negros? Fui na igreja Eles não hoje. tinham alma. Isso, não tinham alma. Fui É. não sou contra a religião, não, tá? Inclusive, hoje eu fui no culto da minha igreja, da minha igreja, da igreja que eu gosto, que é a Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Nessa quarta eu vou ali no Centro Espírita, eu vou numa, vou na outra, tá? Centro Espírita Allan Kardec, eu fico quando eu vou em uma, sempre vou na outra, tá? Sempre. Que é os dois lugares que eu gosto. Mas, enfim, na época da escravidão,
a religião, tá? Ela dizia, as igrejas diziam, pregavam que o negro não tinha uma alma, eles eram oriundos do diabo. Por isso, eles deveriam ser escravizados. Bom, como então pensava naquela época uma pessoa considerada conservadora? A pessoa que era conservadora, ela pensava de que forma? A pessoa conservadora, ela olhava o negro de que forma? Ninguém consegue responder? Via Tirando o como um parâmetro sinal. da religião. Oi? Seguiam a religião como parâmetro. Certo? Então, se o lado conservador prevalecesse, os negros seriam escravos até hoje. Certo ou errado? Óbvio, tá? Nesse sentido, esse lado conservador, hoje, o que ele está impedindo? Qual pseudo-crença que ele está mantendo hoje em dia? Porque, com certeza, alguma coisa está. Ou não? Com certeza está. Isso não faz sentido para Igor, vocês ou não? Isso faz eu sentido posso fazer uma colocação? Pode fazer. Então, respondendo a sua pergunta, o que essa moralidade está fazendo? Tentando impedir a pluralidade das coisas, em relação a sexo, comportamentos e tudo. É a minha visão. Só que o que eu enxergo também? Como é que é? Repete o que você está falando. Repete. A sua pergunta foi o que o conservadorismo estaria impedindo hoje? Certo. A pluralidade, a evolução de em vários aspectos, sexualidade, comportamento, vestuário. Só que, aonde que eu vejo o problema? Está o excesso da questão do conservadorismo e também tem excesso de outros lados, por exemplo, de comportamentos, de sexualidades e querer, por exemplo, assim, vou citar um exemplo claro. Uma pessoa vai entrar na igreja, foi um caso assim atípico. Tem uma igreja, ela tem um comportamento. Aqui entra lá quem quer. Aí a pessoa quer entrar na justiça para aquela igreja aceitar ela fazer um casamento com a mulher. Tipo, eu não estou entrando no mérito da homossexualidade. Estou entrando no mérito de eu querer sobressair sobre o outro, o meu desejo. Aí, que é o quê? O excesso, tanto de um lado, tanto do outro. O que seria o equilíbrio? O centro tentar se conciliar. E fica um tentando favorecer demais um lado e o lado de cá tentando reprimir ao máximo. O conservadorismo vai sempre colocar um freio, né? Agora, o freio é importante, né? Porque tudo que vai, né, muito direto ao ponto queima. Por isso que eu falei, a família é um fator importante ainda hoje. O planeta Terra não está em condições de uma pessoa nascer e não ter família. Vai virar um criminoso, certo? Então, a questão da família é muito importante. Agora, o conservadorismo, ele tem que ser o quê? O que o conservadorismo deve sofrer? Mutação. Senão, nada evolui. Aquilo que se conserva não se evolui, né? Então, é claro que tem que ter o freio? Tem que, mas eu colocando, você vai visualizar, né? Usa como parâmetro a questão dos negros. Isso foi há 150 anos atrás. 150 anos atrás. O que seria melhor, né? Os negros serem escravos até hoje ou eles não serem escravos? O que seria melhor? Colocando na balança aí. O que seria melhor? Para mim,
a resposta, para mim, não teria nem que colocar em balança nenhuma, né? E o que hoje em dia está impedindo alguma atrocidade desse nível? O que hoje em dia pode estar... Qual é a atrocidade que pode estar sendo impedida? Que é como parâmetro negros estarem sendo escravizados. Para mim é muito óbvio isso aí. Para mim, tá? Para mim não. Escassez. Para mim não. Isso é uma coisa uma coisa notória, muito real. Todo preconceito frente aos homossexuais se equipara de forma idêntica ao preconceito com o negro. De forma idêntica. Quem não consegue chegar a isso é porque não refletiu sobre. Quem não consegue captar isso é porque não refletiu. Se a pessoa parar e refletir, ficar pensando nisso, ela vai ver que é idêntico. Tá? É idêntico. Eu nunca perguntei para nenhum homossexual, né, se ele tem essa percepção. Eu vou até começar a perguntar isso. Mas eu não preciso perguntar para ele. E ele, independente da resposta dele, a minha também está muito clara, né? Mas é claro que a gente é passivo. Mas essa opinião não é minha não, tá, gente? Essa opinião que eu estou falando não é minha não. Opinião não vou citar o nome das pessoas. As pessoas aí das expansões de consciência, as pessoas que vocês gostam de seguir a mecânica quântica, por exemplo, têm essa mesma opinião. É idêntico. Se você refletir e enxergar isso, você já vai subir um patamar, tá? De nível de expansão de consciência. E dentro da ascensão planetária, esses parâmetros, que diz respeito à igualdade, né? Não só, né, na questão dos homossexuais, mas dos próprios negros, tá? E também das mulheres, isso é algo assim primordial hoje em dia. Isso é algo assim, é o cerne da questão do mundo na ascensão planetária. Para a evolução, né, do planeta, isso é algo necessário. É algo assim que o ativista quântico tem que ter como, né, como norte. A quebra dos preconceitos. Essa bandeira eu venho levantando há muito tempo. Certo? Bom, eu olhando esse prisma, tá? Trazendo para a realidade, eu não vou entre questões relacionadas ao que a mídia diz de corrupção, tudo mais, e entre a visão da ascensão planetária, eu fico com a ascensão planetária. Ponto. Eu fico com a ascensão planetária. Mais um ponto. Vamos trazer agora as questões dos arquétipos. Deixa eu tirar aqui da... Vamos trazer aqui a questão, o lado dos arquétipos. Qual seria o arquétipo do nosso presidente atual, Bolsonaro? Que, inclusive, o governo, analisando o governo dele, é o presidente que mais, né, foi contra o sistema, disparado. Né? Mas vamos lá. Qual é o arquétipo do presidente Bolsonaro? Alguém consegue visualizar qual é o arquétipo dele? Isso não é que a pessoa tem que optar por A, B e C por causa do arquétipo. É só para visualizar, mais ou menos, o que vai acontecer. De uma forma muito clara. Quem estuda aquele livro, A Mitologia, os deuses e os homens, da Jean Shinoda Bolen, vai pegar o Bolsonaro e colocar ali arquétipo de Áries. Assim, muito claro. Eu falei isso, já estou falando isso tem um tempão.
E no final dos mitos de Ares, né, o Ares, ele sempre, no final das contas, o que acontece? Ele tem, né, vitórias, mas no final, ele tem vitórias em batalhas, e no final da guerra, o que acontece? Ele perde. Então, se não fosse agora, né, poderia ser uma batalha, agora poderia ser mais uma batalha, mas no final da guerra ele iria perder, né? Porque é idêntico ali. Idêntico, você consegue enxergar aquilo ali. Bom, esse é um outro ponto. E uma questão que eu gosto de trazer sempre à tona. Qual a coisa mais importante na vida de uma pessoa quando ela encarna aqui no planeta Terra? A coisa mais importante. Mais importante. É o quê? Mais importante, que muda a vida de uma pessoa quando ela descobre e tudo mais. Como? Se ela segue, né, um bom caminho. Qual é? Propósito de vida. Propósito de vida. Propósito de vida. Certo? O exemplo que eu trago do propósito de vida, que eu sempre falo, é qual? A pessoa que tem como propósito ser CEO de uma empresa. Ser CEO de uma empresa. E ela, quando gerente, ela comete vários ilícitos, vários pequenos delitos, assim dizendo. Mas o propósito dela é ser CEO daquela empresa. Mas ela, enquanto gerente, né, gerente de baixo escalão, cometeu esses delitos aí. Bom, para ela chegar a ser CEO, todos esses delitos vão ter que ser o quê? Resolvidos. Não existe ela chegar ali com esses delitos, né? E se porventura, quando ela chega, ela começa a cometer, né, esses pequenos ou grandes delitos que seja, o propósito de vida dela vai mudar? Não, vai continuar sendo. Mas o que vai acontecer? Todos esses atos delas corruptos vão ter que vir à tona, vão ter que ser resolvidos para que ela prossiga no propósito dela. Certo? Isso aí estamos falando já há muito tempo. No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro tem como propósito de vida ser presidente da República, político, etc. E tal. Uma vez eu vi ele mesmo falando. Eu não sei, tá? Eu não vou analisar, eu não fico assistindo para falar com propriedade sobre um fulano, ciclano, tá? Tô falando uma pequena base aqui, um pouco que eu vi. Eu ouvi ele falando uma vez que ele não nasceu para ser presidente, ele nasceu para ser militar. Ele falou isso uma vez, e quando ele fala sobre militar, os olhos deles brilham. Tu vê que o propósito dele era ser militar. Quando ele fala qualquer coisa relacionada, eu percebo, nossa, ele muda, pá, muda a forma. Vê alegria. Aquele cara, Bolsonaro, nasceu para ser militar. O propósito de vida dele era esse. Se ele cumpriu, não cumpriu, não sei. Tá? E isso é uma coisa que muda muito. Veja bem, né? Veja bem, o Bolsonaro é o presidente que mais atuou contra o sistema. Na minha visão, isso aí, né, de respeito ao sistema do grupo econômico, foi o que mais atuou contra e que, de certa forma, tá? De certa forma, foi o que mais obteve vitórias. Tá? De certa forma, não, o que mais obteve vitórias em cima, vitórias legais, né? Só que não é o propósito dele ser presidente da República. Não é. No caso do Lula, eu, pelo menos, eu vejo que o propósito dele era estar ali. A forma que ele lida, né, com a política e tudo mais, nasceu para aquilo ali. Agora, se ele está agindo de uma forma correta, aí são outros 500. Agora é o seguinte, se não agir da forma correta, o universo vem e faz, né, mexe os seus pauzinhos, como fez com ele. Mas, como é o propósito dele, vai estar sempre puxando para ele ser presidente.
Sempre, sempre. Se ele vai agir conforme ele deve agir, isso são outros 500. Mas que é o propósito dele estar ali, ou o presidente da República, deve ser para ser político. Não sei se presidente da República, mas político. Está na cara que ele nasceu. Você sente. Agora, essa questão dos comportamentos dele. Não é porque a pessoa nasceu com um propósito X que ela vai exercer aquilo ali de uma forma lícita. Se ela exercer com forma lícita, ela vai exercer com maestria. Agora, se ela vai exercer, isso são outros 500. Mas né, se eu fosse optar entre um que não está no propósito e o outro que está, eu enxergo o que está no propósito. Tá? Ainda mais com esses outros pontos. Agora, de antemão, eu falo que o Bolsonaro tem que tirar o chapéu para ele, que foi o presidente que mais foi contra o sistema. Aí, disparado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Qual seria o arquétipo do Lula? O Lula é o Zeus tradicional, tá? Típico Zeus. Águia. Do Lula é o Peter Pan. O Lula é um águia, é o águia ali. Veja bem, não quer dizer que seja positivo, tá? Não quer dizer que seja positivo, mas é um legítimo águia, porque tu vê que para vocês terem uma ideia, vamos lá. Como é que um político que foi preso, tá? Com esse monte de notícias de corrupção, etc e tal, como é que ele consegue voltar e se eleger e ser presidente novamente? Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é normal? Ou que a questão propósito ali impulsiona isso aí? Para mim, é uma coisa muito lógica. Para mim, agora, isso aí, gente, ó, o que eu tô falando, é uma visão minha, tá? Isso que eu tô falando agora é coisa minha. E eu, Igor, eu analisando. Eu acho que ele só consegue voltar, né? Porque é o propósito dele, tá ali. Agora, se vai ser exercido da forma correta, aí isso são outros 500. Aí, tá? São outros 500. São outros 500. Mas que, pela minha experiência, eu percebo claramente que, né? No Lula, ele tem aquele propósito. E o Bolsonaro não tem como propósito ser presidente, né? Isso eu observo. Agora, pode ser que mesmo o Lula tendo como propósito ser presidente, né, comparado ao Bolsonaro, a presidente que o Bolsonaro iria exercer, mesmo não estando no propósito, que o Bolsonaro fique bem à frente, pode ser, tá? Isso aí é um fato. Pode ser. Isso é possível. Tá? Mas Igor, já foi praticamente provado que teve fraude no primeiro turno. Inclusive, o Alexandre de Moraes deixou o cargo do TSE e entrou o Toffoli no lugar dele. Tá, mas Só que não está sendo bastante divulgado. Mas o que isso tem a Mas ver? foi o que realmente aconteceu. Mas que o Lula não ganhou. O Lula não ganhou no primeiro turno. Não, mas não importa, cara. Não importa. O que importa. Sei, mas eu estou dizendo que você está falando de propósito, que chega para ele ser presidente, não. Chega para as pessoas colocarem ele lá para ele se candidatar. O Lula é um verdadeiro laranja do sistema. Essa é a sua opinião, tá? Essa é a sua opinião. A questão, a figura do propósito, é tudo, gente, tudo, você tem que entender que tudo está interligado, tá? Uma coisa negativa e uma coisa positiva, ambas podem fazer com que algo, né, migre para a minha finalidade. Ou seja, o propósito de vida pode colocar o Lula como presidente, assim como, né, a questão do sistema querer colocá-lo como uma laranja, as duas atuando juntas. Sim, tudo está interligado. Não existe isso de ou é uma ou é outra. Sempre tudo é interligado. Tudo tá interligado. Certo? Não existe um motivo ou outro. Sempre são todos os motivos juntos. É difícil entender isso aí. Mas tem que ser captado. Não tem essa diferença. Igor. Pode falar.
Sobre esse raciocínio que você colocou, essa linha de raciocínio sobre a comparação daquela gerente de banco que sofreu aquela catástrofe e Certo. o Lula também, aí a gente teve uma conversa, foi colocado isso, a questão assim, poxa, mas será que o Lula fez uma reflexão sobre os erros dele, realmente mudou? E depois disso, eu acompanho alguns estudos de finanças e todos Não, sabem mas isso tudo é que Matrix, cara. Não dá para ficar trazendo questões da Matrix. Vocês têm que sair. Ó, tudo que eu falei aqui são questões que não tem a ver com Matrix. Propósito de vida é Matrix? Tem a ver com Matrix? Não tem a ver. Arquétipos tem a ver com Matrix? Vocês não podem trazer questões de notícias de Matrix, porque o que é verdade, o que é mentira. Tem que se basear naquilo que você está vendo, tá? Naquilo que você está vendo. Então, com essa notícia é embasar o raciocínio Ah, de que essa catástrofe que ele passou, ele continua com o mesmo objetivo da promiscuidade ali no cargo. por quê? Porque ele é um cara que ele luta pelo Estado maior, Estado grande, Não, você está impostos e trazendo tudo. questões da Matrix, Wallace. Você está Não, sim, você tá querendo trazer questões eu de estou Matrix. embasando. O que eu quis embasar? Se ele acredita no propósito das ideias dele, por que ele está gerindo a vida dele financeira totalmente contrária ao que ele prega e o que ele tenta causar para a população? Logo, ele não tende a cumprir o propósito dele Eu nem correto. sei, eu nem sei que forma ele está gerindo, nem sei. Isso aí você está falando, não sei, não me preocupa, eu nem quero saber, entendeu? Porque são tudo isso aí, tudo são notícias da Matrix, tá? Assim como tem notícias, várias notícias também negativas de relação ao Bolsonaro, né? Várias. E a pessoa vai ficar dando trela para isso? Não vai, né? O povo do gênero fala que o Bolsonaro é miliciano e tudo mais. A questão da Matrix, você vai valorizar isso aí? Não dá. Tem que se ater, né, àquilo que você observa, o que está saindo da boca da pessoa, o que está saindo da boca da pessoa e formar suas convicções acerca dos conhecimentos que você tem. Tá? E não do que a mídia está falando da ABC. Senão você vai dizer, por exemplo, que o Bolsonaro é homicida, matou várias pessoas, ele é o responsável por milhares de mortes no Brasil por causa do Covid. A imprensa não fala isso do Bolsonaro, por exemplo? Não fala. Tem várias pessoas que acreditam nisso também. É coisa da Matrix. Da mesma forma que não pode ser crer de um lado, não pode ser crer do outro. Tem que ficar inerte isso tudo. Tem que ficar inerte. Sim, mas o que eu estou tentando te falar não é sobre a Matrix, é sobre a pauta que você colocou do propósito de vida dele. Aonde que ele não é mídia essas notícias, é fato, é sobre a condução dele está caminhando para ele fazer a mesma coisa de novo. É isso que eu quis trazer. Mas tipo assim, qual é a sua base para dizer isso, cara? A base que é declarado onde que está o dinheiro dele e está totalmente fora do que ele prega. Mas não é mídia. onde está o dinheiro dele? Que dinheiro? Eu não sei o que você está falando. Está em previdência privada. Não sei, você está falando. Você E viu? ele que Você inventou viu vários lá? Você impostos. viu? É o que eu Sim, estou falando. está declarado na Oi? campanha. Está declarado na campanha dele. Declarado na campanha dele? Não sei, você está falando aí, eu não me baseio nisso. Qual a pauta que eu quis dizer? Qual é a pauta? Tipo assim, qual que a gente estava discutindo? O propósito de vida. Certo. Aí Mas você está desviando o assunto, ser... está pegando coisas da Matrix e está. Mesmo dos dois, não dá para fazer isso de nenhum dos dois lados. Você está pegando coisas da Matrix. Mas o Bolsonaro já está desviando de fora. Está desviando. Tem que se ater. É a questão do propósito. Sim, a questão do propósito não é porque a pessoa tem um propósito X. Não é porque a pessoa tem propósito X que ela vai agir dentro da legalidade, tá? Ela tem propósito X, mas ele vai agir fora da legalidade. Não, ele nem iniciou, nem virou presidente ainda. Como é que você vai falar que ele vai agir fora da legalidade? Nem começou algo, nem começou, certo? Como é que vai pré-julgar uma pessoa assim? Não, tipo assim, por que eu estou te falando isso? Porque o Bolsonaro eu não estou colocando, porque a gente já ultrapassou a questão do quê? O propósito. Ficou claro, o Bolsonaro não tem um propósito de política. Então, o que eu estava trazendo era da pessoa que tem o propósito
e está fazendo, vamos supor, pô, se eu pego aqui, se eu já peguei, se eu estou dentro do mercado, eu já peguei um produto, botei no bolso, eu não preciso esperar ele sair do mercado para acusar ele de roubo. Eu estou vendo que ele está com a intenção de roubar. É isso que eu estava falando em cima do propósito de vida dele, do que se ele sofreu a catástrofe, daquele raciocínio. Ele sofreu a catástrofe, ele tem uma oportunidade de mudar, todo ser humano tem. Mas ele inventa alguns impostos e ele mesmo está fugindo daquele imposto. E qual a intenção dele é essa? Agir à margem do que ele prega. Era só esse o raciocínio, mas... É um raciocínio seu, tá? Uma coisa que você enxerga, mas de antemão, tá? E se isso for, o universo vai atuar a gente tem que entregar. Não tem... conforme. É igual todos estão falando assim, o meu voto não vai. Para mim é muito claro, o voto é irrelevante, porque é um sistema ali, aí há várias questões, se é manipulado ou não, se é roubado, é manipulado o voto ou manipulado as ideias para o voto. Então, não depende de... Eu também, em questão do voto, eu já abri mão há muito tempo. Essa é a minha visão, tá? Dessa figura. Então, eu vou de acordo, né? Se eu fosse optar, eu iria de acordo com o que eu estudo e que eu associo o estudo à realidade. Mas de antemão, tá? De antemão, eu só entrei nesse ponto, tá? Não era nem para eu ter entrado nesse ponto, porque, né, voltando à fita, tá? Isso aí é algo que já está decidido, que o povo não vai mudar nada, tá? E tanto é que eu nem voto, tá? E é o seguinte, o mais importante é entender, tá? É entender que quando se tem o ódio de um lado, o ódio do outro, isso aí significa que as coisas não vão andar. E a gente percebe que em ambos os lados tem o ódio de um contra o outro, né? E isso deixa claro que as coisas não vão para frente. Enquanto ambos, quando eu digo ambos, não é nem as pessoas aí não, tá? As ideologias, esquerda e direita. Enquanto ambos não se juntarem, não se unirem e formar um denominador comum, isso é possível. Mas como é possível? Se um lado um lado é contra o aborto, o outro lado é a favor do aborto, como é que eles vão se unir? Tem que ter um denominador comum. Claro que tem um denominador comum, dá para achar. Enquanto não achar esse denominador comum, enquanto não tiver um líder político achando isso aí o Brasil não vai dar aquele salto. Tá? E outro ponto, mais importante. O país tem o presidente que ele merece ter no momento. Se o Bolsonaro foi o presidente de 2018, o Brasil mereceu ter o Bolsonaro, né, daquela forma ali, né? Daquela forma que ele era, autêntico, com seus preconceitos, mas de forma autêntica, aparentemente honesto, mas repleto de preconceitos. O Brasil merecia aquilo ali. E se agora o Lula vai vir, é porque o Brasil está merecendo, o Lula também, assim como ele é. E ponto. Né? As pessoas elas estão onde elas merecem. E o país também, eles têm os políticos que o país merece, que o seu povo está merecendo. Isso é um fato também. Isso é um fato. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta, Igor. Pode fazer. Se fosse que nem representar por símbolos o Bolsonaro e o Lula, porque cada um representa algo assim, que arremete a algo, vamos dizer assim, né? Se tu olha para um, tu vai para um lado, se tu olha para o outro, tu vai para outro, entendeu? Tem uma simbologia por trás da imagem das pessoas também, né? O que elas representam. O Ares é um deus, é uma simbologia, né? O Ares funciona como um símbolo, uma simbologia aí. Ares, e no caso do Lula, Zeus. Mas que nem essa coisa, que nem o Bolsonaro, ele trouxe uma coisa do patriotismo das pessoas.
E o Lula hoje ele já remete uma coisa muito de uma coisa mais sarcástica, de uma coisa mais. Eu não sei. Se eu soubesse disso, eu estaria mergulhado na Matrix. Se eu tivesse essas questões aí de um e de outro, entende? O pouco que eu vi foi deu para esclarecer esses pontos aqui. Agora, as características de um, de outro, assim, a ponto desses detalhamentos, assim, eu não sei, não posso afirmar. Se eu fosse você, não me preocuparia com isso também, não. Tá? O pouco que dá para ver, olha só, veja bem, por que a questão do propósito está envolvida aí? É muito claro. A pessoa que tem o propósito de ser político, né, o presidente da República, é a pessoa que sabe conversar com todo mundo. O político do Brasil tem que ser assim. Não pode ser não pode ser assim, água e fogo. A pessoa que tem como propósito, né, ela não vai ter esse monte de inimigo na mídia, assim, tipo, de inimigo grande, como o Bolsonaro tem, batendo de frente. E assim, de uma certa forma, isso é visto de uma forma, você vê que é algo que denota que ele está contra o sistema? Sim, tá? Sim, mas a pessoa que tem isso como propósito não passa por isso. Ele sabe malear. Por quê? Porque é uma briga que dar murro em ponta de faca. Isso, né, na tua conjuntura. É claro, né, tem aquela bandeira que a gente levanta que a pessoa pode vencer isso aí? Pode, mas não sozinha. A união faz a força. A união faz a força. Não seria, não é peculiar do Bolsonaro, né, fazer uma união aí, né? Não seria. Eu não vejo com bons olhos. Diferente do Lula, eu acho que o Lula faria uma união. Faria. Se uniu com o Temer, se uniu agora com o rapaz aí que era do outro lado. É diferente. É diferente. Por quê? Mas isso eu não olho com bons olhos. Tem que entender que se existe um sistema, né, enquanto o sistema não cai, e não o sistema não cai prendendo pessoas corruptas, o sistema se cai desmantelando a estrutura. Mas a estrutura está aí desde 1500. Uma pessoa do nada não vai quebrar com essa estrutura. Ou a pessoa que é presidente do Brasil, ela vai exercer, né, sabendo lidar com tudo isso, ou ela não vai fazer, ou ela não vai conseguir governar. Né? Não adianta a pessoa ir contra o sistema, mas não governar. Não adianta nada. E eu observo, né, o Lula com essa habilidade. Agora, reafirmo, se ele vai exercer isso para o bem, são outros 500, né? São outros 500. Né? Agora, muitas pessoas aí, eu vejo muitas pessoas dizerem que eu só tô hoje em dia aqui, se hoje em dia eu sou isso, aquilo, é por causa do Lula. Eu vejo muitas pessoas falarem isso. Se é verdade ou não, também não vou entrar nesse mérito, se isso aí é apenas uma página 1, que a página 2 vem a conta cara, também são outras, é uma outra questão, tá? Mas na realidade, né, na atual conjuntura, claro que o mundo está falido, eu vejo no governo Bolsonaro os números positivos, mas né, tadinho as pessoas aí menos favorecidas passando fome, tá? Que adianta ter números positivos e as pessoas aí passando fome? A realidade é essa, as pessoas eu vejo muito aí passando fome. Claro, tem a guerra, teve a Covid, teve várias situações, tá? Mas eu não me prendo a isso, tá? Eu não me prendo a isso, não. O que eu me prendo, né, é todo esse norte aí. Mas a grande questão, gente, é o seguinte: no final das contas, tudo isso é uma enganação. Porque daqui a pouco, um outro político correlato ao Bolsonaro vem ao poder, no lugar do PT,
Aí passa o tempo, aí sai, vem um outro correlato ao Lula e vai ficar nessa aí, né, gangorra, até existir um líder político que vai unir um com o outro, e aí sim, com a união vai conseguir, né, passar por cima desses poderosos, assim dizendo. Existe de 2012, né, desde 2012 para cá, existe uma tendência igual a essa. Vamos ver se vai surgir. Mas, por enquanto, nem um lado nem o outro, não acho que tem essa tendência, não. Bom, gente, eu vou encerrar a live de hoje. Um forte abraço e avante!